Olá, bem-vindo a mais um encontro de filosofia do cursinho Cidadania. E meu nome é Carlos Luan e a aula de hoje é sobre um dos autores que é de importância fundamental para você arrasar no Enem, pois nos últimos Enem sempre tem caído questão sobre ele. E seu pensamento é de total importância e fundamental para você conhecer e você dominar os outros filósofos que vêm depois dele, pois as suas contribuições para a filosofia é enormes e tudo. Então vamos para o slide para falar um pouco mais sobre ele, que é Aristóteles. Para iniciar a aula sobre Aristóteles, vamos adentrar um pouco mais na vida dele para saber quem ele é, sobre suas principais obras e qual é a contribuição que ele tem para a filosofia. Para começar, Aristóteles nasceu na cidade de Estágira, no ano de 384 a.C. E ele teve como pai Nicômaco, que era um médico. E pelo fato dele ser médico, ele frequentemente frequentava a corte daquela região. Então ele era próximo do rei, ele trabalhava com o rei, servia para o rei. E ele frequentando lá sempre levava Aristóteles, que desde criança teve esse contato com a política e também com pessoas estudiosas, vamos dizer assim. Aos 18 anos após a morte de seu pai, Aristóteles viaja para Atenas e lá ele ingressa na academia de Platão. E lá na academia ele tem como mestre nada mais nada menos do que Platão, onde ele passa 20 anos de sua vida aprimorando sua vocação filosófica, sua retórica e tudo. Mas após a morte de Platão, pelo fato de ele discordar de algumas coisas do pensamento de Platão e principalmente ele discordar de muitas coisas que os discípulos de Platão pensavam, ele deixa a academia de Platão e viaja para a Ásia Menor. Lá, quando ele viaja para a Ásia Menor, ele forma a sua própria academia, que era chamado o Liceu, que era chamado esse nome por se contexto ele ser vizinho ao templo de Apolo Ulisses. E nessa academia de Aristóteles era comum, segundo o relato dos seus alunos, né, que Aristóteles dá aula caminhando pelos calçamentos, pelos estudos. Tanto que o nome dessa academia também é muito dado como os peripatéticos, membros dessa academia, que vem justamente de peripato, que seria o fato de caminhar, conversando, caminhar, andando. E logo depois, em 343 a.C., ele é convidado pelo Felipe da Macedônia para ensinar o seu filho, que Aristóteles lá vai para essa corte e durante alguns anos ele ensina Alexandre o Grande. E esse ensino é de total importância e fundamental porque muitas das coisas do que Alexandre o Grande, que futuramente vinha a se tornar o grande conquistador, muitas das coisas ele aprendeu com Aristóteles, ele desenvolveu. Até o fato que muitas pessoas falam pelo preconceito que ele tem das pessoas que ser considerado bárbaro, ou seja, as outras religiões, as outras culturas consideradas inferior à cultura de Atenas, à cultura grega. Esse pensamento que Alexandre tinha, muitas pessoas, historiadores, dizem que é influência de Aristóteles. E em 1335, Aristóteles volta para Atenas, mas logo após a morte de Alexandre o Grande, começa a explodir na Atenas uma grande onda anti-macedônica, porque a região da Macedônia, comandada por Alexandre o Grande, ele domina a região de Atenas. E Atenas agora passa a ser uma região subordinada, mas após a morte de Alexandre, começa a culminar nas pessoas um sentimento de ódio, de rancor e até de certa forma vingança contra os macedônicos. Tanto pelo fato de Aristóteles ser originalmente da região da Macedônia, ter nascido na região da Macedônia, como o fato dele ter sido mestre de Alexandre o Grande, faz o que ele seja exilado, que ele tinha que fugir às pressas para a cidade de Calcis, onde lá ele passa o resto de toda a sua vida até morrer em 1322. E uma
antes de falar sobre a metafísica, outra coisa também fundamental no pensamento de Aristóteles é que ele se diferencia do pensamento de Platão em vários aspectos. Primeiramente, Aristóteles abandona, não quase por completo, mas por boa parte do pensamento crítico religioso, místico religioso que Platão tinha. Que você vê nos diálogos, no pensamento de Platão, do pensamento mítico religioso para explicar todas as coisas. É tanto que existe um capítulo que ele vai falar sobre o amor, sobre o Eros. Ele usa a figura do Eros, que é uma figura mitológica, para explicar as coisas. Coisa que Aristóteles abandona quase por completamente. Ele dá mais um enfoque na racionalidade, na razão e tudo. Outra coisa que Aristóteles também diferencia do pensamento de Platão é que Aristóteles dá mais um enfoque nessa ciência considerada empírica. E por último, ele abandona completamente os diálogos, como vocês devem ter escutado na aula passada sobre Platão. Platão usa muito dos diálogos, os diálogos platônicos para falar as coisas, principalmente de Sócrates como um interlocutor, coisa que Aristóteles muda totalmente. Em troca disso, ele usa um modelo sistemático. Bom, agora vamos adentrar na metafísica de Aristóteles. E para começar, como eu falei na parte anterior, vale ressaltar que Aristóteles ele rompe com o pensamento platônico, ou seja, ele discorda do pensamento de Platão em várias coisas. E uma das coisas que ele faz ao contrário de Platão é na parte de estabelecer essa filosofia, que enquanto Platão desenvolvia todo um sistema filosófico com base nos diálogos e na dialética, Aristóteles é um pensador sistemático, ou seja, ele cria um sistema de filosofia. E nesse sistema que ele cria, ele divide as ciências em três ramos, que seriam as ciências teoréticas, que é a ciência que procura o saber pelo saber, e ela consiste principalmente na metafísica, na física e na matemática. A outra ciência é a ciência prática, que ela usa um saber com a finalidade de perfeição moral. E nessa ciência é constituída principalmente pela parte ética e a política. E por último, existe a ciência poética, que é uma ciência que tende à produção de determinadas coisas. Agora vamos adentrar numa parte que talvez seja a mais fundamental, a mais importante para compreender todo o pensamento de Aristóteles, que é a parte da ciência teorética, mais especificamente da metafísica. Que na metafísica Aristóteles tenta explicar o ser de uma maneira geral, ou seja, ele tenta atribuir as características do ser. E essa parte que ele tenta explicar o ser é de total importância que para ele considera como uma filosofia primeira, ou seja, a filosofia que estaria em primeiro grau. Nós a denominamos hoje de metafísica porque os filósofos que veio depois de Aristóteles, ao estudar a sua filosofia, eles vão separar em partes. E alguns textos dele não se encaixavam na parte da matemática, nem da física, nem da ética, nem da psicologia. Então eles deram esse nome, denominaram esse nome de metafísica, que a metafísica é uma coisa que está além da física. Aristóteles ele vai desenvolver na metafísica uma teoria sobre o conhecimento, ou seja, como é que nós podemos obter o conhecimento das coisas. Que imagino que para Platão a verdade das coisas, o conhecimento das coisas estaria em outro plano, em outra dimensão que não estaria acessível a nós. Coisa que Aristóteles é totalmente contra, ele discorda totalmente, ele refuta totalmente, que para Aristóteles existe só um mundo, não existe essa dualidade de mundo sensível e inteligível. Existe só um mundo e é possível nós obter o conhecimento das coisas nelas mesmas. Ou seja, cada coisa, existe certos atributos e com a base na razão nós podemos conhecer essas coisas e conhecer esses atributos. E então para Aristóteles, ele através da ciência nós podemos ter conhecimento verdadeiro das coisas e conhecimento das causas. Então é possível superar os enganos que existem no mundo sensível. E na metafísica, justamente ele busca indagar, questionar sobre as causas e sobre os princípios supremos,
seria os princípios primeiros de cada coisa. E para questionar isso aí, para indagar essas coisas, os princípios supremos e os princípios primeiros das coisas, eles desenvolvem uma teoria que seria a teoria das quatro causas, ou seja, uma teoria que com ela seria possível explicar todas as coisas e obter o conhecimento verdadeiro. E Harissa dividia as causas em quatro, que seria a primeira, a causa material. Se imaginar sobre como seria essa teoria das quatro causas, pense num objeto, por exemplo, imagine uma estátua. E a teoria da causa seria justamente para explicar sobre os atributos dessa estátua e tudo. Que a causa material seria aquilo que a coisa é, o que seria composto dessas coisas. No caso da estátua, seria composto pelo mármore. No caso de uma cadeira, pela madeira. Já a causa eficiente seria aquilo que faz gerar movimento, aquilo que faz transformar a coisa, aquilo que dá impulso àquela coisa para se transformar em outra. O mármore é mármore, mas o que é que faz o mármore ser transformado em estátua? Que seria justamente a causa eficiente, que seria o escultor, no caso da cadeira ser transformada, do madeira ser transformada em cadeira, seria o marceneiro e tudo. Já a terceira causa, que seria a causa formal, seria a forma que a coisa tem, ou seja, a sua natureza, a sua essência, a sua realidade, a singularidade dele. Que no caso seria a forma de estátua, que seria uma forma que todas as estátuas que você vê, só pelaquela forma você já automaticamente atribui aquilo a ser uma estátua. No caso da cadeira, qualquer cadeira, só pelo formato você já sabe que é uma cadeira. Então esse seria a sua causa formal. E por último seria a causa final, ou seja, a sua finalidade. Que qual seria a finalidade, aquilo que serve, para aquilo que serve cada coisa. A causa final da estátua seria o fato de dela ser adorada, ser contemplada, isso ser admirada. Ou a causa final da cadeira seria o fato de você usar ela para sentar, ou seja, a finalidade daquela coisa.